Hoje nós estamos dando início a uma série de mensagens falando sobre oração, o poder transformador da oração. E hoje nós começamos a falar sobre oração, um chamado ao compromisso fervoroso. Eu tenho dito aos irmãos aqui da nossa igreja que todo cristão verdadeiro deve cultivar uma vida sincera de oração. Todos nós devemos cultivar uma vida sincera de oração. Você pode viver sem muita coisa. Agora, é impossível você crescer, amadurecer saudavelmente sem oração. Então, abra sua Bíblia comigo em João, capítulo de número 24, verso de número 49. O Evangelho de João, me perdoe, meus irmãos, Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso de número 49. É o último capítulo do livro de Lucas e os últimos versículos também do livro de Lucas. Lucas 24, a partir do verso de número 49, eu peço que você deixe sua Bíblia aberta para que a gente possa compreender a palavra de Deus essa noite. A Bíblia diz: eis que envio sobre vocês a promessa do Pai. Permaneça, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então Jesus os levou para fora até Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles adoraram, voltaram para Jerusalém cheios de alegria, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Vamos orar, meus irmãos, feche seus olhos, por favor, vamos falar com Deus. Pai, nós glorificamos o Teu nome por tudo aquilo que o Senhor já fez até aqui. Mas, ó Deus, cremos que a Sua palavra é poderosa, é viva, é eficaz. Cremos no poder que há no Evangelho. E, ó Deus, é este poder que nós queremos que atinja a nossa vida, o nosso coração essa noite. Fale-nos, revela-nos qual é a Tua vontade, instrui a nossa vida. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. John Stott, considerado um dos maiores exegetas do século XX, disse algo que, antes de mandar a igreja para o mundo, Cristo mandou o Espírito para a igreja. E a mesma ordem precisa ser observada hoje. Concordo com John Stott, porque antes da igreja caminhar para o mundo, ela precisa ser cheia do Espírito Santo. Não há missão sem capacitação, não há pregação sem poder, não há avivamento sem o derramar do Espírito Santo. Hoje nós temos visto as igrejas na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, igrejas históricas que tiveram um passado glorioso, cheio de vigor, mas que hoje são igrejas mortas. Hoje existe templo, existe orçamento, existe estrutura, mas não tem vida, não tem pulsar de vida. Mas é possível que uma igreja experimente hoje um derramamento do Espírito Santo? Sem dúvida, eu digo para você que sim. Nós precisamos, de início, entender o que aconteceu no Pentecoste bíblico e, a partir daí, começar a desenvolver o que temos para trabalhar essa noite. Ouça bem que eu vou dizer aos irmãos. O Pentecostes, que aconteceu em Atos, capítulo de número 2, ele é irrepetível. Guarda isso. O que aconteceu em Atos, capítulo 2, foi algo que nunca mais irá acontecer. Pastor, então o senhor está falando sobre derramamento do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo? É porque Atos dos Apóstolos e o Pentecostes que houve no capítulo de número 2, foi o Deus cumprindo a sua palavra sobre a vida da igreja. Até ali o Espírito não habitava pessoas. É a partir dali que eles foram batizados com o Espírito. É a partir daquele momento que eles foram cheios do Espírito. E hoje a igreja também recebe o batismo com o Espírito
baseado nesta experiência de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Com isso, eu não estou afirmando que a igreja não possa viver e provar de algo sobrenatural da parte de Deus. Eu creio que renovações, que manifestações, que avivamentos acontecem no passar do tempo. Mas não como em Atos capítulo de número 2. O Espírito Santo, ele foi derramado para pertencer, para permanecer para sempre com a igreja. Em Atos 2, o que estava acontecendo era o cumprimento da promessa, que Jesus iria para o Pai, mas nos enviaria o Consolador. A partir daquele momento, no ato da nossa conversão, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo Jesus, a partir daquele momento, nós já estamos batizados no Espírito Santo. O Espírito Santo já habita dentro do nosso coração. Portanto, o que eu quero falar essa noite, da parte de avivamento, de derramamento de poder, não é se você tem ou não o Espírito Santo, mas o quanto o Espírito Santo guia e conduz a sua vida. O quanto você está pleno, o quanto você está cheio deste Espírito. Porque uma coisa é você ter o Espírito, outra coisa é você ser revestido de poder. São coisas totalmente distintas. E o que Jesus está falando aqui para os discípulos é não só que eles tivessem o Espírito, mas Jesus disse, vocês precisam permanecer, porque vocês precisam mais do que simplesmente o Espírito em suas vidas. Vocês precisam de um revestimento de poder. Vocês precisam de algo mais, para que então vocês consigam cumprir a ordem que eu lhes dei. O apóstolo Pedro, naquele dia memorável de Atos 2, ele diz, mas recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós é a promessa e para os vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isso é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ao longo da história, Deus visitou o seu povo, irrompendo com grande poder e trazendo à igreja tempos de refrigério, através do derramamento do seu Espírito. Vez por outra, Deus visita a sua igreja com avivamentos extraordinários. Vez por outra, Deus vem e manifesta o poder dele sobre a vida da igreja. Por que isto, pastor? Porque nós temos a tendência de trocarmos o Deus das bênçãos pelas bênçãos de Deus. Nós temos a mania, nós cometemos o erro de trocarmos, de substituirmos aquilo que é presença de Deus por métodos. Aquilo que é a ação do Espírito Santo por liturgias, por costumes, por hábitos. A reforma protestante do século XVI foi um mover extraordinário do Espírito Santo. Foi um reavivamento, Deus chamando o povo novamente às Escrituras. John Knox, na Escócia, foi um grande despertamento espiritual. Todas as vezes que nós vemos a igreja caminhando para longe de Deus, Deus tem misericórdia do seu povo e da sua igreja, e traz novamente a igreja para um profuso avivamento. Temos base, portanto, para buscar e para esperar um Pentecostes, ou seja, para buscarmos e esperarmos um derramamento profuso e extraordinário do Espírito Santo de Deus ainda nos nossos dias. Agora, por que o derramamento, por que o Pentecostes, ele é necessário hoje? Em primeiro lugar, por causa do baixo nível espiritual do povo de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo, porque a igreja, via de regra, tem crescido para os lados, mas não tem crescido para cima. Nós temos ajuntado muitas pessoas, mas nós não temos nutrido o mesmo crescimento, amadurecimento no nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes nós temos sido superficiais, rasos, imaturos, mundanos. Nós temos extensão, mas nós não cultivamos profundidade. Nós temos números, mas nós não temos vida. É grande, mas não causa impacto. Eu falei isso na nossa celebração das 17 horas. Meus irmãos, daquela esquina até na outra esquina são 6 igrejas. E glória a Deus por isso. Que abra mais, glória a Deus.
Mas a pergunta que eu lhes faço é, se nós temos um povo santo reunido neste lugar, por que a gente ainda tem boca de fumo? Por que a gente ainda por que ainda a gente fica com medo de ladrões? Se a igreja cresce e a igreja é luz, por que a escuridão, as trevas não diminuem? Sabe por quê, meus irmãos? Porque ela cresce em números, mas ela não cresce em vida. Porque ela é grande, mas ela está cercada, trancafiada dentro de 4 paredes, sem fazer diferença. Há um vácuo, há um hiato, um abismo entre o que os crentes professam e o que os crentes vivem. Essa que é a grande realidade. Nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos de um despertamento espiritual. A consequência natural da nossa fé trôpega é uma vida mundana. É uma vida de pecado, mancomunada com aquilo que nos afasta de Deus. Portanto, nós precisamos tratar seriamente o pecado na nossa vida. E eu não me ponho aqui como um super crente. Eu me ponho aqui como seu par, que estou militando, caminhando e buscando a cada dia mais me afastar do pecado e me unir a Cristo. Os crentes de hoje, não raros, são poucos, diferentes das pessoas do mundo. O namoro é o mesmo. É licencioso, é lascivo, os negócios são enrolados, falta de integridade nos compromissos. Há crentes que são cativos a vícios degradantes. E para manter a aparência, põem máscaras. Quando nós buscamos a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo arranca a máscara, mostra quem somos, não para nos humilhar, mas para nos fazer mudar de direção, para poder converter a nossa vida. Portanto, a qualidade de vida moral do povo evangélico hoje é muito aquém daquilo que Deus estabeleceu em sua palavra. Por isso nós precisamos de um avivamento. Mas nós ainda precisamos de um avivamento, em segundo lugar, precisamos de um Pentecostes hoje, porque a igreja está trancada dentro das 4 paredes. No Evangelho segundo João, capítulo 20, a partir do verso de número 19, nós encontramos os discípulos reunidos com portas trancadas, com medo dos judeus. Eles estavam acuados, acovardados, haviam perdido a coragem para testemunhar. Eles não queriam assumir o risco do discipulado. Eles não tiveram coragem de assumir que eles pertenciam a Jesus. Eles eram tímidos. Mas, quando veio o Espírito de Deus sobre a vida daqueles homens e mulheres, de discípulos temerosos, com medos, como ratinhos enfiados dentro de tocas, nós vemos homens cheios do Espírito Santo pregando com ousadia, com autoridade, com poder. Se nós quisermos, nesse momento, nesta esfera, nos levantarmos como igreja de Jesus para fazermos diferença, nós precisamos mais do que uma boa teologia, nós precisamos do derramar e do fluir do Espírito Santo. 90% das atividades da maioria das igrejas destinam-se à própria igreja. Essa que é a grande realidade. Nós fazemos atividades, nos esforçamos muitas vezes para poder... estamos no síndrome do Mar Morto, né? A gente só recebe. Só recebe. E às vezes nós não temos coragem de sair. Por quê, pastor? Por conta do medo. Por conta da ausência da centralidade de Cristo na vida, ausência de comunhão, ausência do sopro do Espírito Santo. Avivamento que não leva a igreja a transpirar e sair do seu comodismo, não é uma igreja que está provando um avivamento bíblico. E agora, guarde o que eu vou dizer agora. O pastor Douglas de Paula, no seu brilhante livro, A Urgente Necessidade do Avivamento... só falei isso, gente. Deixa eu falar a frase, depois vocês batem palma. Segura a palma aí, deixa eu falar pelo menos a frase. Pastor Douglas de Paula, no seu brilhante livro, A Urgente Necessidade do Avivamento, diz que avivamento não é emoção, é transformação. E a renovação da igreja é o único caminho para enfrentar a decadência moral, a confusão espiritual e a frieza dos nossos dias. Agora sim.
frase brilhante desse pastor, irmãos? Para quem não pegou a visão, esse é o meu livro que vai sair daqui a pouco, tá? A Bíblia fala que quando Paulo chegou a Tessalônica, a mensagem do Evangelho vazou pelos poros daquela igreja. Era uma igreja vibrante, era uma igreja que pregava o Evangelho, era uma igreja que não olhava para dentro, era uma igreja que olhava para fora, sabe? Era uma igreja que fazia diferença no lugar onde ela está, meus amados e queridos irmãos. Deus tem nos dado um novo tempo, Deus tem nos dado um novo momento. Isso não faz sentido se não for para abençoar quem está do nosso lado, se não for para fazer diferença aqueles irmãos que estão à nossa volta. Nós precisamos construir uma vida de oração, para tirar a igreja de trás dos muros de concreto, para levar essa igreja para as ruas, para as praças, para a multidão, para que essa igreja seja sal, luz, portadora de boas novas de salvação. Nós só conseguiremos isso através de uma vida, de um buscar e de um fluir derramamento do Espírito Santo de Deus. E nesse tempo que temos, eu quero arrolar aqui algumas lições para cultivarmos uma vida de oração. E a primeira lição que nós aprendemos é que nós precisamos receber o cumprimento da promessa, porque o derramado Espírito é promessa de Deus para a sua igreja. Deixou sua Bíblia aberta? Lucas, capítulo 24, verso de número 49. Jesus vai dizer: eis que envio sobre vocês a promessa do Pai. Que promessa é essa? Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos de poder. O revestimento de poder não é outro, senão a promessa de Deus para a sua igreja. O Pentecostes é o cumprimento das profecias claras e inconfundíveis. Deus é fiel, e Ele não nega a si mesmo. Ele cumpre com a sua palavra. Pentecostes, meus irmãos, ele transpôs qualquer barreira que nós pudéssemos, e que a religião, e que qualquer outra coisa pudesse colocar. Ele transpôs a barreira sexual, porque a Bíblia diz que o derramamento do Espírito Santo veio sobre filhos e filhas, sobre homens e mulheres. O Pentecostes, ele quebrou qualquer barreira de preconceito etário. Porque a sua e a minha Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre jovens e sobre velhos. O Espírito Santo, quando ele vem, ele quebra todo o preconceito social. Agora não tem o rico e o pobre. Agora todos, jovens e velhos, sobre servos e sobre servas, Deus derramaria o seu Espírito. O Espírito Santo não é algo que fica restrito a um grupo seleto, especial, melhor de homens e mulheres, não. O Espírito de Deus é para mim, o Espírito de Deus é para você, Ele está à sua disposição essa noite. Se você abrir o seu coração, o Espírito Santo te pega e chacoalha a sua vida, te transforma, meu irmão. Eu creio nisso, quantos creem, digam amém. Foi essa a palavra do Senhor através do profeta Isaías. Isaías 44 diz: mas agora escute Jacó, meu servo, Israel a quem eu escolhi, assim diz o Senhor: não tenha medo, meu servo, meu amado, meu escolhido, porque derramarei água sobre o chão sedento, eu vou criar torrentes sobre terra seca, darei o meu espírito sobre a sua posteridade, a minha bênção sobre os seus descendentes. Eles vão brotar como relva, como salgueiro junto às correntes das águas. Vocês que apresentaram seus filhos ao batismo essa noite, creia nisso, os seus filhos vão receber do Espírito Santo. Aleluia! Deus prometeu derramar água sobre o sedento, Deus prometeu inundar, encharcar a terra seca. Se você entrou aqui essa noite com o seu coração árido, se você entrou com o seu relacionamento com Deus de maneira seca, eu tenho uma boa notícia para você: há o rio de Deus passando sobre este lugar essa noite, a chuva de Deus vindo sobre nós. A promessa de Deus é segura, porque em todas as suas promessas temos o sim e o amém. A promessa é abundante, porque Ele não fala de gotas
de filetes, de porções, ele fala de torrentes. Uau, aleluia! Meu irmão, Deus não está aqui com um conta-gota, pingando assim, deixa eu derramar um pouquinho. Senhor, uma gota, graças a Deus, já estou cheio. Não, o Espírito de Deus vem como torrente, ele vem como um rio caudaloso, ele vem e inunda, ele vem e lava. Todos os sedentos, todos os que anseiam, como uma corça brama pelas correntes das águas. O Pentecoste, o derramado Espírito, é uma promessa possível. O Espírito Santo de Deus pode descer sobre a sua vida essa noite. Segundo lugar, para cultivarmos uma vida de oração, é preciso experimentar o fruto de uma espera obediente. Ainda o verso número 49, vou enviar a vocês a promessa, ok? Mas antes, permaneçam. Algumas outras traduções falam, ficai. Ou seja, para. É interessante porque o mesmo Jesus que manda ir, manda parar. Estranho isso, né? Jesus disse, olha, eu envio vocês. Eu vou enviar vocês e vocês vão fazer coisas grandes. Jesus já tinha comissionado os 70. Jesus já tinha dado da grande ordem, porque aqui ele estava para ser assunto aos céus. Então, o ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura já tinha sido dado. A ordem já tinha sido feita. Mas Jesus está dizendo o seguinte, eu mandei ir, mas espere. Vão, mas primeiro parem e fiquem. Uma coisa doida, né? Se Deus mandou ir, por que ele mandou ficar? Simples, meus irmãos. Jesus sabia que sem o Espírito Santo, a igreja não conseguiria cumprir a sua missão. Primeiro a igreja se reveste com o poder do Espírito. Depois a igreja faz diferença no mundo. E aí vai uma pergunta. Se nós não estamos fazendo diferença no mundo, talvez seja porque nós não estamos cheios do Espírito. O último lugar que aqueles homens gostariam de estar era em Jerusalém. Jerusalém era um problema para aqueles homens. Jerusalém era o lugar da vergonha, do opróbrio. Jerusalém era o lugar que eles achavam que Jesus ia vir impoluto, ia sentar no trono e ia governar sobre todas as coisas. Mas como Jesus, no próprio capítulo de número 24 de Lucas, o próprio Jesus aparece para Cleopas, o seu amigo, no caminho de Damasco, do caminho de Emaús, perdão, no caminho de Emaús, e fala, ó, vocês estão fazendo o quê? Ah, já é o terceiro dia que essas coisas aconteceram, você é o único que não sabe o que está acontecendo? Não, o que está acontecendo? Que Jesus, o Nazareno, ele era profeta. Ó o verbo. Ele era um profeta. Já é o terceiro dia, acabou, estou indo embora para casa, estou indo para Emaús. Acabou. Até que eles têm um encontro com Jesus e voltam. Voltam para onde? Para Jerusalém. Porque Jesus mandou aquele povo ficar onde? No lugar mais improvável para se estar. Tem coisa que Deus vai pedir para mim e para você, que é a coisa mais improvável de acontecer. É a coisa mais louca para poder obedecer. Mas só prova algo extraordinário e novo de Deus quem está disposto a obedecer a Jesus em todas e qualquer circunstâncias. As pessoas mais usadas por Deus são as pessoas mais loucas, que assumem os maiores riscos, que fazem as melhores coisas e as maiores loucuras por causa de Jesus. Jerusalém representava vergonha. Ali as expectativas, os sonhos daqueles homens foram sepultados. Ali era o aspecto da dor que apoderou a alma daqueles homens. Mas Jesus mostra que o cenário de fracasso se torna no cenário da restauração. Porque ele diz, fica em Jerusalém, porque eu vou mudar aquilo que é opróbrio, aquilo que é vergonha, aquilo que é dor, em bênção, em restauração, em renovo. Eu tenho coisa nova para vocês. No lugar da sua vergonha é o lugar onde eu vou te levantar. No lugar que você tropeçou, é aí que eu vou te colocar de pé. Deus estava dizendo aos seus discípulos,
Antes Jerusalém era um lugar de derrota, era um lugar de vergonha, mas agora Jerusalém vai se tornar a maior agência missionária do mundo. Onde você caiu, meu irmão? Aonde você tropeçou? Eu quero dizer algo para você essa noite. É exatamente ali que Deus vai te levantar. Quantos creem nisso essa noite? Digam amém. Onde há obediência, a bênção. Onde há a palavra de Jesus não é levada a sério, a maldição. Obedecer sempre será melhor do que sacrificar. Aquele não era o tempo de sair, era o tempo de ficar. Aquele não era o momento de fazer missão, era o momento de introspecção. Essa é a nossa grande dificuldade. Porque a gente quer, às vezes, trabalhar, a gente quer fazer, a gente quer se envolver. Mas há ocasiões em que Deus espera de nós, não atividade, mas autoavaliação. Deixa eu falar algo para você. Deus está mais interessado no que você é do que no que você faz. Porque não adianta nada você fazer, sendo que você é outra pessoa. Não adianta nada. E a dificuldade que a gente tem é o qual? Porque a gente gosta de ser mais Marta do que Maria. Para nós ficarmos quietos na presença de Deus, é mais difícil do que ficar correndo de um lado para o outro. Talvez trabalhar na igreja para você é muito melhor do que sentar para ouvir uma mensagem, para poder tirar um tempo de oração, de comunhão com Deus. Guarde isso. Deus está mais interessado em quem você é do que naquilo que você faz. Charles Spurgeon, em um de seus sermões, observou que Deus nunca despreza o clamor de um coração sincero. Grandes movimentos da sua graça começam, muitas vezes, no lugar secreto de oração. Jesus, antes de fazer grandes coisas através dos seus apóstolos, eles mandam os apóstolos para o quarto secreto de oração. Jesus, quando quer usar uma pessoa, não manda ele para o púlpito, manda ele para o quarto. Jesus, quando quer usar uma pessoa, não manda ele para um palco, manda ele para um monte. Fecha a porta do seu quarto e ora ao teu pai que te vê em secreto. E o seu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Nunca subestima o impacto de uma vida de oração. Nunca, jamais. Eu concluo a minha palavra aos irmãos esta noite, dizendo, terceira e última lição, que para cultivarmos uma vida de oração é preciso criar expectativa para aquilo que Jesus vai fazer. Esperem em Jerusalém, permaneçam, porque a promessa vai se cumprir. Vai vir sobre vocês o Espírito Santo. Eu vou revestir a vida de vocês. Nós precisamos cultivar uma vida de expectativas por aquilo que Deus vai fazer. A pergunta que eu quero fazer para você é simples. O que é que você espera da vida cristã? Quais são os seus anseios? O que é que você aspira? Você tem alguma expectativa para o seu relacionamento com Deus amanhã? Você, quando saiu da sua casa para vir a essa celebração, você veio com expectativas por aquilo que Deus ia fazer ou poderia fazer em você? Não há nada mais perigoso, guarda isso, não há nada mais perigoso para um cristão do que viver satisfeito consigo mesmo. Não há nada mais complicado para uma vida, para aqueles que querem ter uma vida com Deus, do que pessoas que acham satisfação na sua própria realidade. A verdade, um cristão genuíno, verdadeiro, alguém que quer provar mais de Deus, vive sempre inconformado consigo mesmo. Porque para ele nunca está bom, sempre a gente quer mais. Se você acha que a sua vida cristã está boa, está tranquila, está bom do jeito que está, cuidado. Porque essa mornidão, ela te atrapalha, ela te afasta. Muitas pessoas se contentam com migalhas, enquanto celeiros de Deus estão abarrotados. Deus está dizendo o seguinte: eu não quero derramar gotas sobre a sua vida, eu quero vir com torrente. Jesus está dizendo, pode pedir, pode pedir, pode pedir. Lembra de Pedro, quando estava no barco? Ele disse, ele viu Jesus vindo por sobre as águas e falou, eu te conheço.
E tu és o Filho de Deus, então eu sei do poder e da autoridade que o Senhor tem. Manda eu ir ter contigo por sobre as águas. Eu quero viver o que o Senhor vive. Eu quero experimentar o que o Senhor experimenta. A resposta de Jesus qual foi, meus irmãos? Vem. Se você essa noite falar para Jesus, Jesus, eu quero provar o que o Senhor tem para mim. Eu quero viver de maneira superlativa diante da tua presença. Eu quero galgar degraus maiores. Eu não estou a fim de viver nessa mesmice. Eu quero mais de Deus. A resposta de Deus para você essa noite é: vem. Você pode vir, você pode provar. O maior incentivador de nossas orações é o próprio Deus. Ele diz: batei e abrir-se-vos-á, todo aquele que busca encontra, quem pede recebe. O sim nós já temos da parte de Deus, meus irmãos. Os mananciais de Deus são inesgotáveis. Os recursos de Deus para nós, eles são ilimitados. Ele tem vida abundante, perfeita para a sua vida. Os rios de água viva podem fluir do nosso interior, meus irmãos. As vestes alvas, o óleo fresco pode vir sobre a nossa cabeça essa noite. Temos à disposição a suprema grandeza do poder de Deus. E o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele está disponível para mim, para você essa noite, agora aqui. Mas será que Deus quer? Eu vou orar algo, mas é algo louco demais. Jesus adora pessoas que fazem orações ousadas para Ele. Porque você orar e pedir a Deus o que você pode fazer, o nosso desafio é orar e pedir a Deus o que a gente não pode fazer. A gente não muda o coração de ninguém, mas Deus muda. A gente não restaura nada, mas Deus restaura. A gente não dá vida para ninguém, mas Deus dá. Deus faz da mulher estéril ser alegre mãe de filhos. Deus pode. Não limite Deus às suas visões. Não limite Deus àquilo que você acha. Não limite Deus à sua mente. Não limite Deus. Deus é muito maior do que isso. Enquanto o nosso coração estiver sedento por Deus, ansioso, Deus estará disponível. Deus não despede-nos de mãos vazias, aqueles que esperam nele. Ele não decepciona aqueles que o buscam. Aqueles discípulos estavam aguardando não para a perpetuação da escassez, não a condição da crise, não um prolongamento da aridez espiritual que os assolava. Eles estavam buscando com avidez o derramado Espírito Santo. Permaneçam e esperem coisas boas de Deus, esperem coisas melhores de Deus, esperem que amanhã Deus vai te surpreender, meu irmão. Como é que anda a sua vida cristã? Acomodado? Você espera mais de Deus? Você quer mais do Espírito? Você busca mais poder? Não podemos fazer as nossas experiências o referencial para aquilo que Deus pode nos dar. Deus pode fazer infinitamente mais. Deus põe a mão onde você não põe a mão, meu irmão. Deus toca onde você não consegue tocar. A palavra de Deus para muitas pessoas aqui essa noite é: por que você está desistindo? Por que você está querendo olhar para trás? Qual foi o dia que eu te decepcionei? Qual foi o dia que eu te deixei sozinho na caminhada? É hora de bater a poeira e continuar a caminhada. Elias, dormindo, o que está fazendo aí? Meio depressivo. Levanta e come, porque a sua caminhada é grande. Essa noite, Deus alimenta você. Deus te sustenta, porque a sua caminhada ainda não parou. Deus tem coisa nova para fazer em você.